Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, boa noite. Eu sou o Cassiano Alves Macedo e o programa é o Encontro DX. Um espaço para falarmos do mundo do rádio. Não posso deixar de mencionar que hoje completa 80 anos da primeira edição do Repórteresso. Esse programa tão importante na história da radiodifusão do nosso país. Na verdade, um programa que é um programa informativo, foi um programa informativo. Foi na Rádio Nacional do Rio de Janeiro que foi ao ar pela primeira vez o Repórteresso, na voz de Romeu Fernandes. Isso no dia 28 de agosto de 1941. No programa de hoje vamos trazer um material histórico que faz parte do acervo da Rádio Aparecida, que completa no dia 8 de setembro 70 anos no ar. E no Mundo DX vamos falar um pouco do tema Rádio Países. Você sabe o que é Rádio Países? Se não sabe, daqui a pouco fica sabendo. Iniciamos com Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. O Memória Musical deste Same in Southern California, na voz de Albert Raymond. Mundo DX. Mundo DX. Quem não tinha conhecimento do mundo das ondas curtas, nos tempos que havia as transmissões das grandes emissoras, ficava em dúvida sobre o país sintonizado, mesmo com a emissora se identificando. O ouvinte sintonizava, por exemplo, uma transmissão da Deutsche Welle e pensava que tinha ouvido uma emissora da Alemanha. Mas quem conhece bem o DXismo poderia dizer que essa afirmação estava errada, ou seja, a pessoa não tinha ouvido uma transmissão da Alemanha. Mas por que isso? Acontece que para a emissora e para o DXista experiente, o que interessa é o transmissor. Muitas vezes, os transmissores das grandes emissoras não estavam localizados junto às emissoras ou no país que transmite. Assim, o Rádio País é sempre o transmissor e nunca emissora. Repetindo, né? Rádio País é o lugar onde se encontra o transmissor. Continuando com o exemplo da emissora Deutsche Welle, ela usava em algumas emissões um transmissor localizado na cidade de Sines, a 280 km de Lisboa. Inaugurado em 1970, o centro emissor da Deutsche Welle em Sines esteve em funcionamento até o dia 30 de outubro de 2011. Durante 41 anos, a estação alemã utilizou a infraestrutura de Sines para reforçar as emissões em onda curta para a Europa e mais tarde também para outros pontos do mundo. A localização de Sines beneficiava a propagação ionosférica na direção pretendida, atendendo às distâncias envolvidas nas transmissões. Importante dizer que isso não aconteceu apenas com a Deutsche Welle. Em outros programas podemos abordar o tema retransmissores. Apenas os países do antigo bloco socialista não utilizavam retransmissores em outros países por questões óbvias. Eles usavam todos os recursos possíveis para enviar suas emissões direto de seus países, ou dos países da chamada Cortina de Ferro. Tinha ainda uma certa vantagem: as interferências eram bem menores do que no dia de hoje. Diz aqui do lado do meu amigo Mr. Kilohertz que esse negócio de retransmissor também foi o responsável pelo fim de vários serviços, porque eles eram alugados e o preço era muito alto, né? Também me lembro eu particularmente que a antiga Radiobras, acho que foi nos anos 70, chegou a alugar retransmissores aqui no Brasil para a Rádio Internacional da China, colocar suas emissões com destino à América de língua espanhola. Mas eu falei 1970, mas não era não, porque em 1970 o Brasil vivia um momento político muito diferente. Isso foi já na abertura democrática, que a Radiobras alugou os seus retransmissores para a Rádio Internacional da China. E para falar mais do DXismo, eu agora vou chamar a participação do meu amigo Célio Romais, que vem aqui em nome do DX Clube do Brasil. É com você, Célio Romais. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre com a chancela do DX Clube do Brasil. Perguntamos sempre, você conhece o canal do DX Clube do Brasil no YouTube?
Pois bem, pesquise por DX Clube do Brasil e encontrarás vários áudios históricos. Neste início de boletim, vamos recordar um áudio antigo da Rádio Tirana, da Albânia. Em décadas passadas, esta emissora levou ao ar programas em português para o Brasil. Da mesma forma, transmitia em inglês e em outros idiomas. Vamos recordar o sinal de identificação da Rádio Tirana e o início de uma transmissão em inglês irradiada em 1976. A gravação faz parte do acervo do DX Clube do Brasil e foi preservada pelo experiente DXista Antônio Ribeiro da Mota. Vamos então ouvir a Rádio Tirana e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. This is Radio Tirana. This is Radio Tirana. Taking off our broadcast in the English language. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Em recente expedição DX realizada no interior de Itatiaiuçu, Minas, Sérgio Partamian escutou e gravou uma transmissão da Voz da Nigéria. Foi em 22 de julho, às 6h44 no tempo universal, ou seja, às 3h55 da madrugada, no horário de Brasília, na frequência de 7.255 kHz. A seguir, vamos escutar a gravação que ele realizou da Voz da Nigéria em idioma desconhecido. Masu sauraro kada ku sha'afa shirin gaishe-gaishen sallah kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Najeriya Abuja. E outra emissora captada pelo Sérgio Partamian na mesma expedição DX foi a rádio Voice of Hope KVOH, que transmite desde Rancho Simi, na Califórnia, Estados Unidos. Ele acompanhou e gravou a emissão em inglês, irradiada em 24 de julho às 5h45 no tempo universal, ou seja, às 2h45 da madrugada, no horário de Brasília, em 9.975 kHz. Vamos acompanhar um trecho que ele gravou desta emissora. Why is our world that is so connected over social media lonelier than ever before? In Britain, the government has now established a Minister of Loneliness to fight the problem. There's something in human nature to want to share the beauty of a sunset with another, to enjoy a meal with friends and family. There's a place in our hearts that needs to be filled. That place is really only meant to be filled with God Himself. Our music continues with this heartwarming duet between Linda Ronstadt and James Ingram. Somewhere out there. E a Sri Lanka Broadcast Corporation tem tido boa performance de sintonia aqui no Brasil. Ela transmite entre 16h30 e 18h30 no tempo universal, ou seja, entre 13h30 e 15h30 no horário de Brasília, em 11.750 kHz. Neste horário, ela está no ar no idioma Sinhala e leva ao ar também belas músicas típicas daquele país asiático. Vale lembrar que a emissora envia um cartão QSL de confirmação eletrônico a todos que a reportarem. É uma deferência e cortesia do Sr. Victor Gonetilek, que é um experiente DXista do Sri Lanka. Para saber mais detalhes de como entrar em contato com a emissora, acesse o grupo Rádio Escutas no Facebook. A seguir, vamos ouvir um trecho com música do Sri Lanka que eu gravei aqui em Porto Alegre em 22 de agosto. E a
coordenação da Rádio Nacional da Amazônia informou ao Wender Marques de Unai Minas que o departamento técnico da Empresa Brasil de Comunicação faria manutenção técnica nos transmissores de ondas curtas na última quinta-feira, 26 de agosto. Dependendo do resultado deste trabalho, a frequência de 6.180 kHz poderia voltar ao ar. E agora a última informação. Depois de ser escutada novamente transmitindo sua programação em francês, a Rádio Saudi International voltou a ficar inativa neste idioma. No início do mês de agosto, Ian José da Silva ouviu a emissão em francês às 14 horas no tempo universal, ou seja, às 11 horas no horário de Brasília, em 17.660 kHz. Entretanto, poucos dias depois, a frequência foi novamente silenciada. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Aqui fala Ulisses Galete. Neste programa, iremos concluir a matéria que o saudoso engenheiro Adalberto Marques de Azevedo escreveu a partir de um log, de uma escuta que publicamos. Filtro de passa baixas e passa altas, Super SCAF, Audio Filter by Aftronics. Este filtro atua no áudio de saída do receptor, porém é como se fosse um ajuste grosso do áudio, pois seleciona uma banda de frequência de áudio que deverá passar. Filtro de áudio JPS NF60 DSP Notch Filter. Este já é um filtro que atua mais como um ajuste fino no áudio, pois restringe a banda passante de áudio dentro de um bandwidth menor dentro da banda selecionada pelo filtro anterior. Fones Kenwood HS55. Os fones, como este, chamados profissionais, apresentam uma impedância em torno de 30 ohms, o que resulta numa qualidade de escuta numa faixa de frequências de áudio que as torna muito mais agradável, reduzindo muito aquele efeito de graves acentuados, tão comuns nos fones utilizados para escutas de equipamentos de som. É por isso que nem sempre estes fones de equipamentos de som são os mais adequados para a rádio escuta. A técnica utilizada pelo dexista nesta escuta. O dexista, para fazer a pesquisa das sintonias a serem tentadas, inicia pelo receptor JRC NRD 525, no modo USB, até encontrar aquele apito característico de uma portadora de amplitude modulada em uma determinada frequência, que nesse caso foi em 4669,3 kHz. Provavelmente, ele deve ter percebido o sinal e foi variando a frequência alguns kHz, acima e abaixo, para verificar o ponto exato onde estava a portadora, o que em rádio chamamos popularmente de bit zero, que é um apito agudo, firme e forte. Este mesmo recurso pode ser utilizado por todos nós com os nossos receptores portáteis para encontrar o ponto correto de sintonia de uma determinada emissora. Grande parte das vezes conseguimos demodular o áudio de uma emissora que está transmitindo em amplitude modulada, AM, captando-a em banda lateral, SSB, tanto em LSB como em USB, pois o áudio acaba sendo possível de ser entendido em um desses dois modos, de maneira mais entendível que em AM. Mas, continuando a técnica empregada pelo dexista, após ele ter conseguido apurar o ponto exato de sintonia, utilizando o receptor JRC, ele anota a frequência da sintonia, comuta a chave de antenas, colocando em serviço o receptor Rod e Schwartz EK47. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos no programa Encontro DX a participação do DX Clube do Brasil e vamos chamar a participação de mais um dos nossos colaboradores, que é o pessoal da Associação DX do Brasil, direto lá da Paraíba.
Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A Anatel abre consulta pública sobre ativação de chip FM no celular. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, abriu a consulta pública número 37 para discutir a minuta de ato normativo que viabiliza a ativação do chip FM nos equipamentos de telefonia celular. A divulgação da consulta atende à portaria número 2523, de 4 de maio de 2021, do Ministério das Comunicações, que estabelece que cabe à Anatel adotar medidas que garantam o acesso ao serviço de radiodifusão FM nos aparelhos celulares. A minuta do texto propõe que todo telefone móvel celular que possui hardware com capacidade de recepção de sinais do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada FM deverá ter que ser comprovada a habilitação desta funcionalidade como condição para a obtenção de sua homologação. As contribuições à consulta pública devem ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico de acompanhamento no site da Anatel até o dia 25 de setembro. A habilitação do chip FM será um dos requisitos que serão certificados pela Anatel na homologação dos equipamentos de telefonia celular. Tal medida permitirá que o consumidor tenha conhecimento prévio de quais aparelhos efetivamente contêm o chip FM instalado e habilitado. O presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, elogiou a celeridade da Anatel na abertura da consulta e salientou que foi dado mais um passo para que a programação gratuita do rádio seja disponibilizada para milhões de brasileiros sem a necessidade do uso do pacote de dados de internet. Superação e inovação das rádios na pandemia são destaque no encontro da ACERT. Em encontro virtual no dia 30 de julho de 2021, a ACERT, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, debateu as dificuldades que as rádios norte-americanas estão enfrentando em decorrência da pandemia de Covid-19. Henrique do Vale, radialista que atua como diretor de vendas da Real World Productions, além de ser o correspondente internacional da Rádio Bandeirantes em Nova York, foi o convidado especial para um bate-papo com os radiodifusores do Ceará. Henrique do Vale contou um pouco do que tem observado e vivido como radialista nos Estados Unidos e quais estratégias nos meios de comunicação, principalmente o rádio, estão adotando para se reinventar e superar a crise ao longo desse período de crise sanitária. O radialista apresentou dados de uma pesquisa recente que demonstra uma redução considerável da receita anual de publicidade para o rádio, uma perda de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Hoje estamos vivendo uma realidade completamente diferente do que há 2 anos. Diante desse cenário tão instável, onde as pessoas estão cada vez mais dentro de suas casas, as rádios tiveram que se reinventar e abraçar seus ouvintes, explicou ele. Segundo Henrique, houve uma necessidade de as rádios produzirem conteúdos que despertam nas pessoas uma sensação de conforto e bem-estar, além de elaborar estratégias de aproximação de plataforma com o ouvinte, como, por exemplo, tocar músicas antigas, fazer promoções adicionais como elementos extras, envolver a participação do ouvinte como forma de entretenimento e aproximar as personalidades das estações de rádio do público. Essa mudança na programação das emissoras ajuda as pessoas a esquecerem dos problemas financeiros, de saúde e tudo relacionado à pandemia, finalizou o radialista Henrique do Vale. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos a participação no Encontro DX da Associação DX do Brasil e agora, ainda no nosso giro pelo Nordeste, eu chamo a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h30 UTC em 9.955 kHz. Das 3 às 3h30 UTC em 9.955 kHz. Das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz. Das 12 às 12h30 UTC em 9.955 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 4 às 5h UTC em 9.490 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz
diariamente. Das 7 às 20 horas UTC, em 15.790 kHz, aos sábados e domingos. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC, em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC, em 11.650 e 9.620 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil. Das 23 às 0 hora UTC, em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 9.700 kHz para a América Central. Das 2 às 3 horas UTC, em 9.700 e 11.780 kHz para a América do Sul, em 11.945 e 9.440 kHz para a América Central. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC, em 5.985 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora a 1 hora UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul. De 1 às 2 horas UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul. Das 2 às 3 horas UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte. Das 10 às 12 horas UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul. Das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A WBCQ, da World Last Change, transmite sua programação em idioma português das 11 às 12 horas UTC, em 9.330 kHz, das 22 às 23 horas UTC, em 9.330 kHz, das 23 a 1 hora UTC, em 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.135 kHz. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC, em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul. Das 16h30 às 17h30 horas UTC, em 11.930 kHz para a Espanha e a Europa. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC, em 5.800 kHz para a América do Sul. Das 2 às 2h30 horas UTC, em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba. Das 22 às 22h30 horas UTC, em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC, em 11.885 kHz. Das 21 às 21h30 horas UTC, em 11.885 kHz. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3 horas UTC, em 5.800 kHz, apenas às quintas-feiras. A Rádio 9 de Julho
de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português para a África das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras. Antônio Velino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Muito obrigado, Antônio Velino, pela sua participação aqui no Encontro DX. Bem, e após a participação do Antônio Velino, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o DRM, o Rádio Digital. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Boa noite, você está ouvindo a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, e nós vamos agora iniciar a última parte do programa, chamando o Francisco Bracini, quem vai falar do DRM, o Rádio Digital. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 28 de agosto de 2021. Iniciamos falando sobre as transmissões de teste da rádio KTWR da ilha de Guam, Ilha Americana de Guam, no idioma Tamil. Vamos acompanhar um pequeno trecho gravado pelo canal YouTube Kerala DRM Listeners Club, da Índia, do dia 22 de agosto de 2021. இலிருந்து சிறப்பு DRM நிகழ்ச்சியின் இந்த ஒளிபரப்புக்கு வணக்கம் மற்றும் வரவேற்கிறோம். இது DRM தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஷார்ட்வேவ் ஒளிபரப்பில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பது பற்றிய விவாதம். Bem, amigos, acompanhamos um trecho da rádio KTWR em DRM, transmitindo na frequência de 15.200 kHz. Tal transmissão ocorre das 7h14 às 7h26, horário de Brasília, no idioma Tamil. O teste irá até o dia 26 de setembro de 2021. Informamos também as seguintes transmissões da emissora KTWR Guam. Aos sábados, das 8 às 8h27, em 9.910 kHz DRM no idioma inglês para a China. Aos sábados, na sequência, das 8h28 às 9h30, horário de Brasília, em 9.910 kHz DRM no idioma japonês e inglês para o Japão. E aos domingos, das 7h26 às 7h56, em 15.200 kHz DRM no idioma inglês para a Índia. Aí as transmissões da rádio KTWR da ilha de Guam. Informamos as transmissões da Rádio Nacional da China. Rádio Nacional da China em 6.030 kHz DRM das 17h25 às 15h05, então uma transmissão de quase 10 horas no horário de Brasília. Rádio Nacional da China em 7.360 kHz DRM da 1 da manhã às 7 horas da manhã no horário de Brasília. 9.420 kHz DRM das 21 horas à 1 da manhã. Rádio Nacional da China em 9.655 kHz das 19 às 22 horas, horário de Brasília. Rádio Nacional da China em 9.655 kHz DRM das 5 às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos acompanhar um trecho
do dia 27 de agosto de 2021, gravado às 8 horas da manhã, em Montenegro, Rio Grande do Sul. 本就是垄断，那对于处于对产权支持付费之后再付费这种行为有些无语。好了，网友们的观点也都亮出来了。不知道正在收听节目的你有什么样的观点呢？继续在我们的央视频互动平台留言哈，我们也带着网友的这些问题、这些困惑，来跟上海市消费者权益保护委员会的副秘书长唐建胜聊聊，看看他怎么看这个问题。唐秘书长你好。你好。首先自报一下啊，因为我本人就在广风暴，然后本身就是经历了3元之后又3元这么一集一集看下来的哈，所以我特别想知道您是怎么注意到这个问题的？是通过消费者 Rádio Nacional da China, em 9.870 kHz DRM, das 7 às 9 horas da manhã, horário de Brasília. 11.695 kHz DRM, das 22 às 6 horas da manhã, horário de Brasília. 13.810 kHz DRM, da 1 às 8 horas da manhã, horário de Brasília. 13.825 kHz DRM, das 22 às 6 horas da manhã, horário de Brasília. 15.180 kHz DRM, das 22 à 1 da manhã. 17.710 kHz DRM, das 22 às 6 horas da manhã. 17.830 kHz DRM, das 22 às 5 horas da manhã, todos no horário de Brasília. Agora vamos com as principais emissões da Rádio Romênia Internacional. Rádio Romênia Internacional em 7.315 kHz DRM, das 17 às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no idioma francês. 7.315 kHz DRM, das 17 horas e 30 minutos às 18 horas, no horário de Brasília, no idioma inglês. E por fim, a emissão de melhor sintonia no Brasil, Rádio Romênia Internacional, em 9.620 kHz DRM, das 18 às 19 horas, no horário de Brasília, no idioma espanhol para o Brasil. Lembramos aos amigos ouvintes que há pouco iniciou-se a modalidade Fonia no concurso verde-amarelo de radioamadorismo da Escola de Comunicações. O concurso irá até às 18 horas de amanhã, domingo, dia 29 de agosto. De Montenegro, Rio Grande do Sul, Francisco Bracini, DRM, Rádio Digital para Todos. Obrigado, Francisco Bracini, pela sua participação, e como não podemos perder tempo, eu vou chamar a participação do Francisco Jackson, o nosso mestre no radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, indicativo PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias de hoje. Rede de Emergência de Radioamadores de Mato Grosso, a RER, se antecipa às queimadas no estado. Devido ao período de secas na região centro-oeste, os incêndios florestais são inevitáveis. A Rede Estadual de Emergência de Radioamadores, a RER, com o apoio da Defesa Civil e da Labre de Mato Grosso e também de radioamadores voluntários, antecipou as instalações de repetidoras de VHF analógico na banda do radioamadorismo. Também começou a fazer cursos de formação de radioamadores e também de capacitação para brigadistas, bombeiros
e colaboradores das regiões do Pantanal e Chapada dos Guimarães, nos meses de julho e agosto. Em seguida, foi solicitado provas à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para radioamador em caráter emergencial, para obtenção do certificado de operador de estação de radioamador, o mais conhecido como COER, para os que participaram dos referidos cursos e que se disponibilizaram a fazer as provas. As provas serão presenciais para 30 candidatos, divididos em 3 turmas, para manter o distanciamento. No dia 1 de setembro de 2021, na cidade de Poconé, em Mato Grosso. E no dia 3 de setembro de 2021, na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, para 40 candidatos da região da Chapada dos Guimarães. Esses formandos se juntarão aos demais radioamadores voluntários para operarem a rede de emergência de radioamadores do estado de Mato Grosso, a RER. Nas datas das provas, 2 fiscais da Anatel se farão presentes para aplicar as mesmas. Também estarão presentes funcionários da Defesa Civil de Mato Grosso e de vários radioamadores para darem as boas-vindas e incentivar os candidatos às provas. Essa informação nos foi passada pelo radioamador José Gonçalves de Sena, Papa Yankee 9, Serra Delta, diretor técnico da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores do Estado de Mato Grosso. Nota: a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, a AFRR, entidade reconhecida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vem através de seu presidente, Francisco Jackson dos Santos, PY1 PDF, parabenizar as autoridades de defesa civil do estado de Mato Grosso pelo pronto cumprimento do artigo 8º, inciso 10, da Lei Federal 12.612, de 12 de abril, 12.608, viu pessoal? De 12 de abril de 2012, que diz, artigo 8º, compete aos municípios, inciso 10, mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre. Bom, vou repetir aqui a lei Federal número 12.608 de 12 de abril de 2012, que diz, artigo 8º, compete aos municípios mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre. Então é isso aí, pessoal. É importante já deixar claro aqui, e o que eu vou falar é muito importante. Sem comunicações não há comando. Tente dar um comando se você não tiver comunicação com a outra pessoa que está distante. Você não vai conseguir. Agora sim, com comunicações, né, com rádio, com telefone, com internet, você consegue. Agora, só que em catástrofe, e tudo isso cai, desaparece tudo. Por isso, quando todas as comunicações entram em colapso por ocasião de catástrofe, só os radioamadores continuam transmitindo. Por quê? Eu costumo dizer nas minhas palestras, na Defesa Civil,
onde eu dou essa palestra, falo sobre isso, porque enquanto existir bateria de carro no mundo, existirá uma estação de rádio amador transmitindo. É isso aí, pessoal. Parabéns aí aos radioamadores de Mato Grosso, né, por esse belíssimo trabalho. Parabéns à Defesa Civil de Mato Grosso também, né, que está ali, e o Corpo de Bombeiros também se unindo para amenizar os problemas das queimadas na região do Pantanal. E isso é muito importante. Por hoje é só, pessoal. Desejo a todos um bom final de semana. Falou Francisco Jackson dos Santos, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Muito obrigado, Francisco Jackson, pelas suas informações relacionadas com o mundo do radioamadorismo aqui no programa Encontro DX pela Rádio Aparecida. Arquivo do Rádio. A Rádio Aparecida comemora 70 anos no dia 8 de setembro. E hoje no Arquivo do Rádio abrimos com uma antiga abertura das transmissões que faz parte da história da Rádio Aparecida. Lembrando aos mais jovens que as emissoras antigamente não funcionavam durante 24 horas, como acontece hoje. Assim, em geral, por volta das 5 horas da manhã, as emissoras colocavam no ar uma abertura. Então vou pedir ao Luiz Cláudio que coloque, por gentileza, essa antiga abertura das transmissões da Rádio Aparecida. Atenção, identificação dentro de 3 segundos. Nós somos a Rádio Aparecida, uma emissora da Igreja Católica no Brasil. ZYE 236, ondas curtas de 31, 49 e 25 metros. ZYJ 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média, 820 kHz. E ZYD 804, frequência modulada, 90,9 MHz. Somos parte da onda, União de Radiodifusão Católica do Brasil. Iniciamos nossas transmissões em mais um dia que Deus nos dá. Ouvimos uma antiga abertura das transmissões da Rádio Aparecida, da época que a emissora não transmitia ainda durante 24 horas. E agora nós vamos falar dos diferentes indicativos de prefixo ou indicativo de chamada que foram veiculados nas diferentes frequências da emissora. As letras e números que fazem parte do indicativo das emissoras foram estabelecidos por padrões determinados pela União Internacional de Telecomunicações. Assim, desde 1947, as emissoras brasileiras usam indicativos que começam com as letras ZV, ZW, ZX, ZY ou ZZ. Por favor, Luiz Cláudio, vamos agora colocar em sequência 3 diferentes prefixos que foram veiculados aqui na Rádio Aparecida. Importante dizer que o primeiro é bem antigo e ainda do tempo que a emissora operava em 1600 kHz ou 1600 quilociclos, como falava muito na época também. Vamos lá. Fundação Nossa Senhora Aparecida, ZYE 236, Rádio Aparecida, ondas médias 1600 kHz, curtas 31 metros e tropicais 60 metros de Aparecida, São Paulo, Brasil. Fundação Nossa Senhora Aparecida, ZYE 236, Rádio Aparecida. Ondas médias 820 kHz. ZYE 236, Rádio Aparecida, ondas médias 820 kHz. Ouvimos 3 diferentes prefixos que foram veiculados nas transmissões da Rádio Aparecida ao longo da sua história.
E para encerrar, eu vou pedir a Luiz Cláudio que coloque para ouvirmos a abertura de um antigo programa de emissora que era o Jornal Falado. Solta a sonora, Luiz Cláudio. Notícias do Brasil, de todo mundo, agora vão para o ar. Política, economia, esporte, de tudo você ouvirá. Atualizado, o mais bem informado. A Rádio Aparecida apresenta o seu Jornal Falado, sempre ao lado do povo. Ouvimos a abertura do antigo programa jornalístico da Rádio Aparecida, o Jornal Falado. Com este material histórico que colocamos, podemos dizer que o tempo passou, mas estamos presentes em sua memória. Chegamos ao final do programa Encontro DX e eu quero agradecer aos ouvintes que enviaram e-mail ao programa recentemente, mas eu começo com uma carta que vem do amigo José Ricardo. Ele é da cidade de Campos de Goitacazes, a quem agradeço pela audiência muito, viu, senhor José Ricardo? Obrigado e um abraço. Também quero agradecer aqui o e-mail do José Marim Pier Gentili, que é lá do Rio de Janeiro também, mais um contato do Rio de Janeiro. Tenho aqui também o e-mail do Ivan Marques, mas eu não sei qual a cidade, que ele não marcou a cidade no e-mail dele. Depois temos também o e-mail do Diogo Furlan de Souza, a quem agradeço. E por último, eu tenho o e-mail do Paulo Cruz. Muito obrigado, Paulo Cruz, que é da cidade de Tatuí, aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês pelo contato e pelo carinho da audiência. Chegamos ao final de mais um Encontro DX, 35 anos no ar. A produção e apresentação foi de Cassiano Alves Macedo. Coordenação de programação, Edson de Almeida. Montagem final, meus agradecimentos ao Luiz Cláudio de Oliveira. A direção geral da emissora a cargo dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Saúde e bom final de semana a todos. Fique em seguida com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.